Estamos aí ministrando nos últimos dias, né, sobre a palavra de Deus, sobre o atuar de Deus na vida, na nossa vida. Falamos sobre, a primeira parte foi Jesus fazendo o milagre da multiplicação, aonde Jesus pega os seus discípulos, e passa a investir nos seus discípulos, e usando os seus discípulos como um canal de bênção, um canal de Deus para abençoar a vida das pessoas. Aonde ele pega os seus discípulos, eles percebem uma necessidade, eles têm essa clareza, eles passam a andar com Jesus e passam a enxergar algumas questões, algumas necessidades. E eles vêm para Jesus, falam para Jesus: olha, as pessoas estão famintas, precisam de ter o que comer. E Jesus olha para eles e diz: olha, por que vocês mesmos não dão de comer para elas? Mas nós não temos nada, temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus tragam o que vocês têm aqui. Jesus abençoa e Jesus não dá para as pessoas, Jesus dá para os discípulos entregarem para as pessoas aquilo que ele estava consagrando, que eram 5 pães e 2 peixes. E os discípulos distribuem entre o povo, aqueles pães. E diz que aqueles pães serviram para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e no final ainda sobra 12 cestos cheios. Então falamos sobre sermos este canal de Deus para abençoar nossa família, os nossos filhos, para abençoar os nossos colegas de trabalho. Por onde passamos, somos este canal de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então temos falado sobre orar para que Deus salve a nossa família, para que Deus... Às vezes nós vamos acostumando, no congregar, e deixamos de evangelizar, deixamos de falar do amor de Deus. Então é importante essa compreensão, esta consciência que nós somos este canal de Deus para abençoar as pessoas na face da terra. Depois nós falamos, a segunda parte da palavra, nós falamos sobre os desafios, falamos sobre o texto que diz que é um privilégio, em Tiago, diz que é um privilégio passar por várias aflições, por vários desafios, é um privilégio glorioso, diz a palavra, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Então falamos sobre os desafios da vida. Somos este canal de Deus para abençoar a vida das pessoas, mas também temos desafios, temos lutas, temos que enfrentar os desafios, temos que entender que Deus é conosco. Em Romanos 2, diz que em todas estas coisas, diz que somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Significa em todos os desafios, somos mais do que vencedores, quer dizer, os desafios vão continuar. Deus não veio para tirar os desafios, mas veio com o seu Filho Jesus. Jesus veio à face da terra para nos dar salvação, vida eterna. Mas também diz que eu vou estar convosco. Eis que eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu vou estar com vocês. Eu vou estar fortalecendo vocês para que vocês tenham vitória sobre os desafios. Então, até usei uma frase, nós somos uma fábrica de milagres, Todo cristão é uma fábrica de milagres, porque ele é um canal de Deus para que as pessoas sejam abençoadas, mas também vê na sua própria vida Deus agindo. Então, eu posso dizer para você, se você não tem andado conosco, pela fé, nós vamos declarar nesta manhã. E nós vamos ser este canal de Deus para abençoar a tua vida, para que o Espírito Santo possa tocar a tua vida, para que Jesus venha te socorrer nesta manhã. Mas também, se você já está andando conosco, o Senhor vai gerar fé no teu coração, E Deus vai te dar vitória para que você também experimente o milagre na tua vida. Vamos orar para que Deus te abençoe, para que você possa alcançar mais pessoas, mas também Deus ele te fortalece para que você tenha vitória, para que você desfrute do poder de Deus, na tua própria vida. Porque daqui a pouco a gente fica pensando, mas Deus me usa, mas e os meus desafios, Não, Deus te socorre. Jesus ele te fortalece
nas tuas dificuldades, porque todos nós somos imperfeitos. Estamos aí num processo, né, de buscar a perfeição. Nós estamos buscando, né, a cada dia morrer para nós mesmos, mudando então algumas atitudes, mudando. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós compreendemos que precisamos ser mudados, né? E enquanto isso, né, Deus vai, né, nos usando, vai nos dando vitória. Cada dia que passa, vamos sendo fortalecidos na força do seu poder. Amém? Então, é importante isso, porque as trevas, né, o diabo, as forças malignas não quer que você compreenda que você é filho de Deus. Que quando você abre o coração para Jesus, você reconhece a obra da cruz, reconhece, né, que Jesus Cristo é Senhor. Quando você se sujeita ao governo de Deus, né, você, né, desfruta do poder de Deus na tua vida. Quando nós cremos, é pela fé. Quando você crê, o diabo não quer que você saiba que ele já foi derrotado na cruz, que ele tem que se sujeitar ao poder de Deus, a ordem, né, que quando você dá em nome de Jesus, quando você se coloca como filho e dentro do que é o propósito de Deus, Deus te fortalece, te dá autoridade para repreender as trevas, para declarar o poder de Deus libertando os cativos, o poder de Deus para fazer milagres. Então você passa a ser este canal de Deus e também este canal de milagres. O diabo não quer, então ele fica cauterizando a mente das pessoas, ele fica, né, enganando, ele fica iludindo, ele fica trazendo tantas coisas para perder tempo. Muitas vezes o cristão perde tempo com aquilo que não tem a mínima importância, né? E muitas vezes se debruça em alguns estudos e algumas... Não, mas a ciência diz isso, não, mas olha só, a arqueologia, é tudo muito legal. Eu gosto de estudar também sobre a palavra de Deus, eu gosto de entender a palavra de Deus, é importante, todo cristão precisa fazer isso, mas daqui a pouco a gente se apega a tantas coisas que muitas vezes não trazem fruto. O Espírito Santo é derramado sobre a vida do ser humano para um fim proveitoso. Olha aí como Jesus diz, olha, o tempo ele é urgente, não é para amanhã, né? Então, quando nós entendemos o propósito do chamado de Cristo, quando nós compreendemos o que Deus nos chamou, né, e qual é a sua obra, né, o seu desejo, que é nos fortalecer para que nós venhamos ser este canal de Deus para abençoar a vida das pessoas. E quando nós somos este canal de Deus para abençoar a vida das pessoas, Deus também cuida dos nossos desafios, nós vamos percebendo que nós vamos tendo vitória, que Deus é poderoso e nós vamos desfrutando de uma vida abençoada na face da terra, mas sempre entendendo que nós não somos deste mundo, que Deus nos salvou para nos levar para um lugar ainda melhor, né, que é a eternidade. Agora, né, 1 Pedro 2:9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Olha que legal, olha que lindo isso que Pedro fala, né? Isso é uma forma de nos animar também, entender que nós, né, somos abençoados por Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daquele... Olha o propósito, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né, nas mãos do inimigo. Então Jesus veio para nos livrar das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha aí. Então, o Senhor Jesus nos salva, nos liberta, nos traz então para o reino dele, mas aqui diz com fim. E eu gosto disso. É importante entendermos o propósito, porque o cristão ou o ser humano sem propósito, o ser humano perdido. Sem propósito, né, quando você está sem propósito, você está perdido. Você não sabe o que fazer, você não tem propósito. Não, para tudo há um propósito.
Em Eclesiastes, tudo há um tempo definido, tudo há uma estratégia. Então, Deus, ele tem uma estratégia. Eu gosto da frase que o pastor Márcio fala, que nós somos uma estratégia de Deus. Você é uma estratégia de Deus. Eu vi pessoas pedindo oração aqui, por várias pessoas. Agora, acabei de ver aqui, ó, Christian pedindo oração pela sua filha Lorena. Então, é interessante isso, né? Porque, veja bem, nós somos uma estratégia de Deus. Todos nós somos uma estratégia de Deus. Então, tem um propósito de Deus na vida de cada um. Você no teu bairro, né? Você no teu trabalho, você na tua escola, na faculdade, você é uma estratégia de Deus. Deus te colocou, Deus te salvou, mas agora ele tem uma estratégia, ele tem uma função para você. E daqui a pouco você vê Deus agindo na tua vida, você vê Deus fazendo, porque Deus faz milagres, Deus atua com poder, né? Nós temos aí tantos obreiros, Deus está usando na libertação, nós vemos obreiros sendo usados, né, na recepção, né? E com pastores sendo usados. Então nós vemos o atuar de Deus, porque Deus, quando você se encaixa no propósito dele, Deus passa a te usar. E você vê, você realmente é uma fábrica de milagres, né? É importante entendermos isso, nós somos um canal de Deus, mas nós não somos o centro. O centro é Jesus. Porque daqui a pouco nós vamos vendo Deus nos usando, e daqui a pouco nós podemos cair na cilada, na armadilha de achar que é nós que fazemos, e não é nós. É o amor de Deus, é o poder de Deus que se manifesta através da nossa vida. Nós somos aquele canal de Deus. Então Deus, ele nos usa e também nos abençoa, porque nos ama. E aí, 1 Pedro 1,9, olha que legal. Deixa eu ver se é 1,9. É 1 Pedro. Eu estou em 1 Pedro. Para aí, que eu acho que eu... 1 Pedro 1. Um 18. Eu anotei errado aqui na minha Bíblia, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que legal. Ao mesmo tempo que 1 Pedro diz, né, que Pedro, na sua carta, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né, e fala sobre o chamado, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Eles, olha, mas saibam, né, saibam que não foi mediante coisa corruptível, com prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós temos que compreender que esta graça, que esse poder que atua nas nossas vidas, ele foi conquistado com alto preço, o sangue de Jesus. Então Pedro diz: olha, entenda o seguinte, Deus vai usar vocês vão ser um instrumento dele, mas nunca esqueçam que tudo isso, a salvação, a vida eterna, os milagres, foi conquistado pelo amor de Deus, né? Esse amor que foi através da cruz, quando Deus enviou o seu Filho unigênito, por amor a nós. O Evangelho é o poder de Deus, mas é o poder de Deus que se revela em amor. O amor pelo ser humano, a atenção que Deus tem pela tua vida, a atenção que Deus tem pela nossa vida, o amor de Deus que faz com que o seu Filho, né, Deus na terra, se colocando no papel de um homem, né, como nós, para morrer na cruz. Então nós temos que valorizar a obra da cruz, o amor de Deus, entender que é Ele que atua em nós. Quando nós temos esta consciência e nós passamos a agir, né, neste amor, nesta compreensão do que é o amor de Deus, né, desse amor que é um amor imensurável, e nós passamos a fazer a vontade dele, Deus passa a fazer cada dia mais milagres, porque percebe que nós temos um coração humilde. Nós reconhecemos a fonte, nós somos gratos àquilo que Deus fez na nossa vida.
A gratidão, ela é reflexo, né? De alguém que é grato, que é alguém que é fiel. Fiel ao chamado, fiel àquilo que Deus nos confia. É uma responsabilidade que Deus nos confia de pregar este evangelho, de falar do amor dele, de amar as pessoas, né? Então, um tempo atrás nós falamos em algum culto, né? Muitas vezes nós sentamos, né? Na congregação, nós vamos ao culto e nós não olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado, nós nem perguntamos o nome, né? Nós sentamos às vezes no mesmo banco da igreja, né? Várias reuniões, e nós não sabemos o nome da pessoa que senta do nosso lado, né? Então, dar aquele passo a mais de amor, olhar para as pessoas, ser este canal, entender que nós temos este papel de ser um canal de Deus, mas saber que nós não estamos ali para, né, nós não somos o centro, nós somos, né, esta peça, esse membro deste corpo, que é o corpo de Cristo. E cada membro neste corpo tem sua função determinada. Quando nós nos encaixamos e entendemos esta função no corpo, nós passamos a agir por fé. E nós vamos vendo Deus nos dando, né, nos abençoando, e vendo que Deus é conosco e que Deus faz milagres. Os milagres são para este tempo. A gente vê, né, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, né? Às vezes na internet tem tanta loucura, tanta coisa que a gente escuta, que às vezes nos preocupa. Algumas pessoas, os milagres não são para este tempo. Como assim? Como alguém vai dizer para mim que os milagres não são para este tempo? Quantos milagres eu já experimentei na minha própria vida? Quantas pessoas já vi serem abençoadas no meio da igreja com milagres, coisas que os médicos dizem, isso não é possível, deve ser um milagre. Os milagres são sim para este tempo. Quantos pedidos de oração chegaram até nós? Eu quero dizer para você, nós precisamos ter fé, crer, entender que Deus faz milagres através da nossa vida, e Deus faz milagres na nossa vida. Mas nós precisamos entender que a fonte desse milagre se chama Jesus Cristo de Nazaré. A fé no Filho de Deus, a fé naquele que nos confiou este chamado. Não é porque nós somos alguma coisa, mas Cristo é tudo em nós. Não é nós que somos, não. O eu sou, né? Deus é. Deus é poderoso para nos socorrer. Em 1 Pedro, né, nós lemos o 18, mas 1:13, olha o que diz. Por isso, né, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Então nós temos que ser, né, cingir o nosso entendimento, entender, compreender a vontade de Deus, ser sóbrio, né? Não achar de nós além do que convém, ser sóbrio, estar com as nossas faculdades mentais, né, em ordem, né? Nós não fazemos as coisas sem propósito, né? Temos que entender que há um propósito, há uma direção, há um governo sobre nossas vidas, o governo do Senhor Jesus. E esperar inteiramente na graça, saber que Deus, a graça, o favor que nós não merecemos, né, ela nos alcança inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação do Filho de Deus. O diabo não quer que você saiba que você é filho de Deus. O diabo não quer que você se encaixe no propósito de Deus. O diabo não quer que você seja esse canal de Deus. Porque quando você não crê nos milagres, quando você não crê que Deus atua com poder na tua vida para te abençoar, mas também para abençoar as outras pessoas através de você, quando você não crê, você não incomoda o diabo. Ele é nosso adversário. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Há uma estratégia maligna para destruir o ser humano, mas Deus confiou a nós, a igreja, o seu poder, a sua graça, né? E aí no 14 diz, né, 1:14, como filhos da obediência,
Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, né, daquele que nos enviou. No versículo 17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, levando Deus a sério, durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos aí, num tempo de peregrinação, mas Deus é conosco, Deus é com você. Nós vamos orar nesta manhã. Quantos pedidos de oração chegaram até nós? Vários, muitos. Nós vamos orar, porque Deus é fiel, fiel para te abençoar nesta manhã. Deus é fiel. O amor de Deus se manifesta com poder para te fazer o milagre que você precisa. Então vamos orar nesta manhã. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça, se você puder. Só tu és fiel, Senhor, e levas mais além. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, no teu poder, na obra da cruz. Cremos, Pai, que tu és Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor está agora com as mãos estendidas para tocar e abençoar aquele que nos assiste nesta manhã. Nós declaramos o teu poder agora agindo, trazendo socorro, Pai, sobre cada desafio. Que a tua mão de poder fortaleça o meu irmão, fortaleça a fé do meu irmão. Nós ministramos o poder de Deus curador nesta manhã. Aquele que está enfermo seja curado. Aquele que está abatido seja fortalecido. Aquele que está atado seja liberto em nome de Jesus. Ministra, Pai, o teu poder. Nós repreendemos as obras das trevas. Diabo, tu está derrotado em nome de Jesus. Deus, ministra o teu amor, o teu poder agora, rompendo com as cadeias malignas, com os sofismas, com as mentiras, com o engano. Em nome de Jesus, liberta esta vida agora. Também fortalece meu irmão como este canal teu, Senhor, para abençoar esta vida. Quantas pessoas pediram oração, Pai, nesta manhã, em favor de outra. Senhor, que esta oração, Pai, nós trazemos diante de Ti esse pedido, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, toca agora, estende as Tuas mãos. Espírito Santo, visita essa pessoa que está no hospital, essa pessoa que está num leito agora. Ministra o Teu poder, Pai. Faz um milagre agora, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de morte. Vai embora em nome de Jesus, fora desta vida. Vem com a Tua graça, Pai. Vem com o Teu socorro. Salva vidas, Pai, nesta manhã. Aquele, quem sabe, que está dizendo: eu quero esta vida para mim, eu quero Jesus no meu coração, Pai. Que este sentimento venha tomar este coração e que esta vida seja salva e que o Teu nome, Pai, sempre o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Senhor, a cada